Esparta, Atenas, Corinto, Tebas. Estas são apenas algumas das mais de 100 cidades-estados que emergiram por toda a Grécia 400 anos após o desaparecimento da civilização micênia. Antes do advento da democracia na Grécia, muitas dessas cidades-estados eram lideradas por um único governante, chamado de tirano na Grécia Antiga. Por volta de 540 a.C., um tirano chamado Polícrates governou a ilha e cidade-estado de Samos, no mar Egeu Oriental. He was quite a player on the international scene. He made tactical alliances, not just with the Persians, but also, for example, with the Egyptians. He was an ambitious figure. Polícrates viu que o caminho para o poder de uma ilha como Samos era pelo mar. Ele construiu uma frota de 100 triremes, aterrorizando as cidades-estados vizinhas e taxando navios que passavam pela região. Under Polycrates, Samos, his home island, became the dominant sea power, and that was the basis of his wealth and power. Com sua riqueza recente, Polícrates construiu muros defensivos em torno da capital e se lançou a resolver um problema que atormentava muitas cidades no árido clima mediterrâneo: água potável. Samos was a very, very important and powerful city. They were needing a lot of water and they were short of water. Havia uma nascente abundante, mas ficava a 274 metros no Monte Castro. Polícrates e seus engenheiros tinham que imaginar o modo de ligar a cidade à fonte. Construir um aqueduto em torno da montanha não era uma opção. You could construct a water supply system around the mountain, but the first thing a besieging enemy would do to cut off that water line, and there you are with your wonderful fortification, with your wonderful new walls, and you're drying out. A solução requeria algo fora do comum. Polícrates procurou um engenheiro chamado Eupalinos. Este veio com uma solução que literalmente significava mover uma montanha, um túnel que atravessasse o Monte Castro. Seria um projeto enorme e extenso. The time needed for such tunneling should be enormous. Therefore, the decision was taken to drive tunnels from both sides. This is a mathematical and a technical problem. Como os engenheiros da atualidade fizeram sob o Canal da Mancha, Eupalinos cavou túneis dos dois lados da montanha para que se encontrassem no meio. Para tanto, teria de se certificar que cada túnel começasse na mesma altura nos lados opostos da montanha. Os túneis também tinham que coincidir no plano horizontal. Caso contrário, eles passariam um ao lado do outro como navios na noite. Sem equipamento sofisticado de exame topográfico, era um notável desafio de engenharia. A teoria envolvia uma caminhada curta em torno de uma grande montanha. Simulando um caminho da fonte para a cidade em curtas linhas perpendiculares, Eupalinos podia medir cada pequena extensão para calcular dois lados de um triângulo retângulo. Com dois lados do triângulo conhecidos, a hipotenusa era o caminho do túnel através da montanha. O que tornava esse prodigioso feito de engenharia ainda mais impressionante é que envolvia não só um túnel, mas dois. O túnel principal foi cavado a uma altura e largura de cerca de 2 por 2 metros, para ser usado apenas como espaço de trabalho para cavar um segundo túnel adjacente e abaixo do principal e que serviria como aqueduto. O túnel de trabalho foi cavado em terreno plano e o do aqueduto na lateral e abaixo daquele. Esse segundo túnel precisava ter um leve declive que permitisse o fluxo suave da água em direção à cidade. O risco de vida era permanente naquelas escuras e perigosas entranhas da montanha. Once they were in the mountains, the difficulties must have been paramount because rock may be moving in unpredictable ways, water may all of a sudden splash up and cause havoc. This was probably a constant danger. Apart from that, it was dark and needed to be illuminated, and you needed to constantly know where you are in order to keep your line straight.
Após pequenos ajustes, as duas equipes se encontraram na metade do caminho, quase que exatamente onde Eupalinos originalmente determinara. Os pisos dos dois túneis se conectaram com apenas 60 centímetros de diferença. Uma discrepância de menos de 1% do comprimento de 1.066 metros do túnel. Esse impressionante feito de engenharia pode ter sido o momento luminoso do reinado de Polícrates. Mas sua sorte política não seria tão brilhante. The Persian governor on the coast of Asia Minor decided that degree of autonomy that Polycrates enjoyed was unsuitable to the development of Persian power, and he was arrested and brutally tortured and crucified. Polícrates foi apenas um entre muitos tiranos que governaram as cidades-estados da Grécia Antiga entre 800 e 500 a.C. O poder de poucos sobre muitos era a única forma de governo que os humanos conheciam.